Boa tarde a todas e todos e todes. É com muita alegria que realizamos hoje, 29 de março de 2021, a segunda sessão de lançamento do livro Rubiane Maia, Corpo em Estado de Performance, de autoria de Lindomberto Ferreira Alves. Esta publicação é parte do projeto Lindomberto é ótimo, livro Rubiane Maia, Corpo em Estado de Performance, do qual sou proponente e organizador, e cuja realização se faz com recursos da Lei Aldir Blanc, via edital de seleção de projetos e concessão de prêmios Artes Integradas 2020, por intermédio da Secretaria de Estado de Cultura do Governo do Estado do Espírito Santo. Inicialmente, vou fazer aqui alguns agradecimentos. Como algumas pessoas que me conhecem um pouco mais de perto, eu me sinto um pouco mais à vontade na escrita do que na fala, então eu preparei aqui um pequeno roteiro para seguir agora. Agradecer então à Secretaria de Cultura, em nome do seu secretário Fabrício Noronha, por vislumbrar nesse projeto a sua importância na difusão de conhecimento sobre a arte contemporânea produzida por artistas desde o Espírito Santo. O meu agradecimento também à Érica Piscac, assessora de comunicação da Secult, que está nos bastidores, pelo apoio técnico na transmissão ao vivo dessa sessão. Sim, a gente está ao vivo no canal da Secult no YouTube, no canal da Embaixada da Performance também no YouTube e no perfil do projeto do livro no Instagram. Só lembrando que a Embaixada da Performance ela é coordenada pela Maíra Vaz Valente, a quem eu também agradeço pelo acolhimento. Agradeço a toda a equipe do projeto, desde o início empenhada nos seus processos de execução, em especial a Maurílio Mendonça de Avelar Gomes, assessor de imprensa do mesmo, que também está nos bastidores, moderando o ambiente virtual que a gente se encontra agora. E, obviamente, a Rubiane, por ter permitido que a gente se achegasse um para o outro e possibilitasse de alguma forma que eu pudesse contribuir no processo de construção de uma modesta, mas muito significativa fortuna crítica junto aos seus trabalhos. O livro objeto dessa sessão de lançamento já está impresso, essa coisa linda aqui, que mostro para vocês agora. Com o projeto gráfico de Mel Travassos de Brito, a quem também agradeço pela paciência, sobretudo, por conta das incontáveis idas e vindas ao longo do processo de produção. Iniciamos a distribuição dos livros no último dia 22 de março. Agradeço a todas, todos e todos que se interessaram na publicação e aproveito para comunicar que essa edição já se esgotou, o que inclusive me encoraja a pensar em um projeto futuro para uma segunda edição. Só contextualizando, porque eu acho que é importante, o foco prioritário do projeto é a distribuição do livro em bibliotecas públicas, na região metropolitana de Vitória, interior do estado e em outros estados do país. E o percentual de distribuição para o público interessado, esse sim, já se esgotou. Em virtude desse contexto, do agravamento do contexto da pandemia, informo também que informo que as pessoas que enviaram e-mail solicitando o livro, e os livros eles já estão reservados e vão ser encaminhados assim que possível, quando for seguro para todos nós. E em breve o PDF da publicação também vai estar disponível para leitura online e download. Essa publicação é um desdobramento da minha dissertação de mestrado, defendida em setembro de 2020, no programa de pós-graduação em artes da UFES, desenvolvida sob a orientação de Ricardo Maurício Gonzaga, que contou também com as avaliações do professor Aparecido José Cirilo e de Rosane Preciosa Sequeira, professora do programa de pós-graduação em Arte, Cultura e Linguagens da Federal de Juiz de Fora. O livro tem como objeto de investigação a trajetória de Rubiane
e detém-se na análise das relações entre arte e vida que perpassam a construção poética entre os anos de 2006 e 2016, intervalo que compreende seus 10 primeiros anos de carreira. Investiga nos múltiplos registros processuais de Rubiane, pessoais e artísticos, os deslocamentos do seu projeto poético, atendo-se no que nele diz respeito à singularidade, dos modos com os quais a artista agencia o híbrido arte-vida-obra no campo de efetuações do seu saber fazer artístico. A hipótese que persigo, através dos textos que compõem essa publicação, é que os processos criativos desta artista produzem determinados registros e resíduos presentes nos interstícios de suas ações performativas que permitem situar em perspectiva as intenções reveladas de um trabalho ético sobre si, que ao fazer dos processos de arte processos de vida e vice-versa, busca dar contornos mais expansivos e intensivos aos modos de vida. Assim, esse livro é um convite para aproximarmos das principais linhas de força poética de Rubiane, e o esforço caminha no sentido de colocar o conjunto da obra dessa artista em circulação, dando visibilidade à sua produção, bem como resgatando a importância e a potência desses trabalhos de modo a apresentá-los às gerações futuras. A sessão de hoje conta com as falas dos queridíssimos Erli Vieira Júnior, cineasta, escritor e professor do curso de cinema da UFES, Leila Domingues, psicóloga, pesquisadora, ceramista, professora do PPG Psi UFES, e da artista multimídia Rubiane Maia, os quais agradeço a gentileza em prontamente aceitarem participar dessa segunda sessão de lançamento do livro. Agradeço a presença de todas, de todos e de todos nessa sessão. Além da transmissão ao vivo, ela também está sendo gravada. Esse registro será posteriormente disponibilizado no canal do projeto, no YouTube, de modo que a partilha das reflexões aqui colocadas possam ser acessadas pelo máximo de pessoas possíveis. Essa sessão conta também com a participação das intérpretes Marcilene da Penha Gonçalves Bravin, que agora atua, e de Samila Souza Machado, as quais agradeço por contribuírem no compromisso desse projeto em diminuir a barreira que separa o acesso do público surdo com conteúdos relacionados à arte e à cultura no Estado. A dinâmica da sessão, então, vai ser a seguinte: cada um dos convidados, de modo sequencial, terá 15 minutos para realizar sua exposição, começando por Leila, passando pelo Erli e encerrando com Rubiane. Ao final, teremos em torno de 10 minutos para que a audiência possa fazer, caso queira, algum comentário, pergunta, questão aos nossos convidados, seguido dessa interlocução com os mesmos. Agradeço mais uma vez e passo a palavra, então, para Leila. Boa tarde. Eu peço para fazer uma leitura de um texto. Dado ao tempo, eu acho que é uma forma mais interessante de poder expor e não ficar alongado. Então, eu vou começar a ler. Agradeço o convite para estar aqui hoje e queria dizer da minha alegria em participar do lançamento desse livro, para estar aqui entre parceiros, Beto, Rubi, Erli. Em nossas jornadas pela vida, estivemos juntos em momentos de maior e menor alegria, permanecendo de mãos dadas. O que só desdobra o desejo de folhear o livro. Eu ainda não tenho o livro, para a galera que está aí também querendo, com o vagar de uma degustação, como num rito antropofágico, onde se devora o outro para absorver-lhe as virtudes. Ao devorar Beto, estarei me aproximando de sua sensibilidade, de sua delicadeza, de um pesquisador que sempre soube unir ousadia, dedicação e afeto. O pesquisador e escritor Beto presta homenagem a uma artista e sua obra. Contudo, o livro Rubiane Maia, Corpo em Estado de Performance,
constitui também uma celebração ao autor, que visa rapidamente se apagar e entregar ao mundo sua cria, a ser devorada por todos. Bora devorar o Beto, galera. Bem, a encomenda que ele me fez foi a de falar um pouco sobre o trabalho da Ruby. Eu vou tentar. Inicio com o aviso de que as palavras irão apenas tangenciar o acontecimento. Serão sempre inexatas, mesmo que se queira dizer algo exatamente. Sigo de mãos dadas com Deleuze, como carinhosamente o chamamos por aqui. Retomando um texto antigo que saiu no catálogo da Secult, misturando com escritos novos. Performar. O verbo convoca o corpo a ampliar sentidos em direção ao esgaçar de seus contornos. À primeira vista, empresta-se a constituir híbridos que intercambiam afetos e memórias, que perpassam corpos em contato com sons, cores, texturas, formas, luminosidade. Abrem-se a uma diversidade lúdica e imagética, ao desconcerto, na tortuosidade fluida dos encontros que se tecem entre. Performar se faz jambar. Pés tocam pétalas delicadas e se metamorfoseiam de rosa jambo. Performar se faz mangar. Mãos entrelaçam uma manga que se escorre em suco por entre os dedos, provocando-nos seu sabor. Performar se faz cafezar. Corpo deitado, entregue inerte à água da banheira. Vislumbra-se um sutil movimento na água em acoplagem à respiração. Olhos fechados. Silêncio. O corpo recebe o tempo sobre si. O marrom desafia o branco dos ladrilhos a se entregarem ao amarronzamento. Afirmação silenciosa e delicada de uma pele marrom que transborda seus poros para colorir de si o mundo. O que se passa entre ventos, tubos de metal, água, silêncio, terra, recortes de papel, memórias, ferrugem, sementes, cacos de vidro, imagens midiáticas, pétalas, som de vozes, grãos, cores. Um corpo, uma alma, uma subjetivação, um hibridismo, uma inquietude, um expresso do que se passa no mundo. Ecos do que não se diz ou do que se diz demais. E talvez, de tanto dizer, faz com que pareça que nada esteja sendo dito. Sombras do excessivamente exposto, de imagens saturadas, repletas de filtro, que de tanto vistas nos cegam. Um corpo cansado, posto que incansavelmente, bombardeado por sons e imagens, se aquieta na inquietude que o atormenta e tenta se fazer meio, dá vazão ao seu estado de entre, à sua condição de suporte. Carregado de memórias, ele tenta esquecer, para fazer devir uma lembrança qualquer, para inventar sentidos outros para as marcas cravadas em sua pele.
Ela se veste de vermelho. Em suas mãos carrega um jarro de vidro transparente com rosas vermelhas. Suas mãos se afastam, fazendo cair o jarro e as flores. Ela se abaixa e recolhe as rosas entre os cacos e espalha suas pétalas no chão. Seu corpo transita entre cacos e pétalas. Seus lábios buscam se aproximar do vermelho e se afastar do vidro translúcido. À flor da pele, ela vaga por horas entre materialidades inorgânicas e orgânicas, vidro e flor, frio e quente, liso e aveludado, superfícies pontiagudas e superfícies arredondadas, em busca de pétalas a devorar. Estando em risco, ela aciona um cuidado, não apenas como um aviso de perigo iminente, e sim como convocação de um exercício de si, que fazem fluir uma ginga em um estado de atenção plena, numa dança corporal de atração e evitação, de escolhas entre o que a fazem viver e o que a fazem morrer. Um corpo em estado de ebulição, um corpo que se faz camadas de corporalidades para dizer não a certo estado de mundo e dizer sim à potência de invenção de diferenças, de variações, de outros contornos de um mundo para se viver. Essa corporalidade repleta de alma, testemunha de camadas sobrepostas de subjetivação, se atiça ante as banalidades da vida, a cor amarela de uma casa, a água que rega sementes de feijão que crescem ao redor e a transforma em obras. Os híbridos materiais que a convocam e que ela evoca se presentificam no hibridismo de suas criações. O tempo que essas materialidades guardam seriam o do esmaecimento do amarelar de uma casa ou do ciclo de sementes de feijão, que crescem, ofertam suas flores e frutos e morrem. Fotografias e filmes se colocam em favor de uma amplificação espaço-temporal e também se transformam em linguagem para o dizer, para o dar vazão à inquietude que atravessa e dispara a obra. Com isso, toda uma invenção de dizibilidades e divisibilidades. Só que para que uma obra de arte se sustente, para que conserve, para que condense espaço se fazendo independente do seu suporte, é preciso arrancar dos eventos corriqueiros a força que carregam de um acontecimento e criar junto dele uma composição. Num mesmo golpe, o suporte artista se desnuda de suas pessoalidades e, nesse rito de passagem, se transmutam em uma performer que não sabia performar. Somente nesse vacúolo, nesse estado de vazio, nesses tempo e espaço entre, arranca do que vê e do que sente, das percepções e dos afetos que um evento qualquer lhe provocou, blocos de sensações. Blocos de sensações se fazem de transbordamentos do que está além e aquém do que foi percebido e sentido. É como um dizer que não encontra palavras. É como um sentir
cujo sentido lhe escapa. Em meio a essa náusea, a esse desassossego, um suporte artista empresta seu corpo para as forças do fora, cede sua alma, enfim, disponibiliza sua existência à composição da obra que nos atravessa e se esvai em sua vida própria. Ruby está sentada, segura entre as mãos um tubo de metal enferrujado. Ela lança sopros de ar sobre fendas vãos. As camadas de imagem nos remetem à lembrança de músicos e instrumentos de sopro. O concerto sonoro nos remete ao ar, soprar, inspirar, pausar, expirar, pulsar, vibrar, ventar, e nos lança em múltiplas direções. As formas do entrelaçamento entre corpo e metal, ao mesmo tempo que nos inspiram um déjà-vu, imediatamente nos arrancam do lugar e nos defrontam com um estranhamento. A forma se depara com suas deformidades e se afirma disforme. A percepção transborda em perceptos. Afetos e afecções se transformam em afectos. A composição se faz no entreformas, no bloco de sensações que conecta orgânico e inorgânico, oxigênio e ferrugem, oxidação, composição de corpos em estado de outramento. Esse encontro, essa composição, mesmo que efêmera, se conserva e se desdobra em diferenças. Uma obra que se faz em si. Subjetivações se desdobram desse encontro. Se o disparador de todo o processo é um não caber em si, a obra de arte é, ao mesmo tempo, o expresso de um transbordamento de si e de uma criação incessante de si. Os lábios sopram o ar em direção a um monte de farinha branca que se transforma em poeira. Ao fundo, rachaduras e manchas celebram o tempo. Duração do sopro a desfazer o trigo. O respirar de uma existência diz do tamanho de seu sopro. Fôlego, encher e esvaziar dos pulmões. Um esforço. Ar percorrendo os finos grãos e os lançando ao vento, retirando-lhes momentaneamente o peso, fazendo desafiarem a gravidade que os prende ao solo, lançar-se, desfazer contornos, performar. O pó cai sobre o corpo, delineando contornos imprevisíveis e provisórios. Refazer contornos, contrair-se, performar, transmutar-se em direção a uma imagem que se lança para fora de enquadres. É isso. Obrigado, Leila. Não é só isso, você sabe disso. Eu passo a palavra então para o Erli para a gente dar continuidade. A palavra é sua, Erli. Bom, em primeiro lugar, vou agradecer aqui ao Beto pelo convite, parabenizar pelo livro. Eu também estou doido para recebê-lo, mas aguardo o tempo que for, afinal, vamos aguardar essa pandemia diminuir um pouco, né? E a situação se tornar um pouco menos sufocante para a gente, já que estamos há um pouco mais de um ano atravessando isso tudo, né? Agradecer a Leila pela fala muito bonita, né? O texto belíssimo que ela acabou de compartilhar com a gente. E agradecer eternamente a Ruby por muitas coisas, né? Pelas obras que me tocam muito,
pelos encontros que tivemos, né? Num primeiro momento ainda numa questão de admirar o trabalho da Rubi, de acompanhar, e depois aos poucos as oportunidades pudemos fazer nossas trocas e trabalhar juntos também, né? E principalmente agradecer muito a Rubi pelo trabalho que a gente tem desenvolvido nesses últimos 2 anos, né? Principalmente no final do ano passado, em que a gente filmou junto, né? Eu estou realizando um documentário, né, chamado Presença, em que a gente acompanha 4 artistas, tanto 2 atualmente em atividade, outros 2 artistas também daqui do Espírito Santo, que não estão mais entre nós, mas o que tem em comum os 4 é a forma como colocam o corpo como objeto, sentido e matéria de sua arte, né? E eu pude, durante algumas brechas da pandemia, fizemos algumas gravações no ano passado, com alguns entrevistados e com as 2 artistas, né? A Cachel Vitorina e a Rubiane Maia. E, assim, eu passei por alguns momentos mais incríveis, né? Tem mais de 20 anos que eu filmo e, assim, ver a Rubi performar o trabalho para o filme, que inclusive estou devendo compartilhar as imagens com ela. Eu vou mandar, Rubi, eu tenho que mandar. Eu devia ter feito, mesmo ainda... Eu estou naquele momento da edição, né? De preparar o roteiro de edição nesse momento, né? Já comecei a edição esse mês. Começa agora, né? Agora é abril. Então, nesse momento, eu revejo tanto as imagens em arquivo de trabalhos já que Rubiane tem realizado nesses anos todos, e também da performance que ela trouxe para a gente, né? Que é um capítulo do trabalho atual dela, que é um livro de performance, né? E cada apresentação é um capítulo desse livro. E cada um também ligado a uma parte do corpo, e o nosso trabalho era para ter sido filmado na semana em que foi decretado o fechamento de tudo no planeta inteiro, né? O governo viria para o Brasil, estava com a passagem comprada para vir para cá, né? E, tipo, 3 dias antes a gente suspendeu tudo, e aí quando conseguimos de novo, quando as coisas aliviaram um pouco, já era novembro, e aí o trabalho que a princípio falaria da coluna vertebral, né, dessa relação dela né, com o Espírito Santo, com Vitória, com o Brasil, de certa forma, estados dos 2 lados do oceano, foi se transmutando para uma questão que se tornou muito forte no ano, né, e é um trabalho que fala sobre o pulmão, né, sobre a respiração, né, num ano em que tivemos vários atravessamentos por isso, né, não só toda a questão da Covid, mas toda também também o ano do I Can Breathe, né, do George Floyd, de tantas outras formas de sufocamentos, de necessidade de parar para respirar, quando respirar, que é o início de vida, também passa a ser né, algo tão letal. E, assim, eu nunca tinha chorado no set, já tinha filmado cenas fortíssimas, emocionantes, mas nunca tinha. E foi uma performance de pouco mais de 1 hora, sem cortes para a câmera, né? A gente fez uma vez. Eu tendo que usar uma máscara em 95 na cara, né? Todo set tinha que usar, né? Para poder conseguir fazer as filmagens, a gente tinha que fazer testes na equipe inteira, ficar de quarentena e tudo mais. E aí você vai vendo o choro, as lágrimas, a coisa tudo se juntando, não podia sequer tirar a máscara para também não fazer um barulho e não atrapalhar o som. E assim, algo que me atravessou o corpo inteiro. Né? Principalmente um trecho, né? um trecho inteiro. Esses trabalhos atuais da Rubi, eles trazem também a presença da voz, né? Que ela tem trazido outras performers, também negras, junto com ela, para lerem textos que ela escreve. Aliás, é uma pessoa que escreve maravilhosamente bem, né? Tem o livro da Rubi, que eu sempre retiro ele da estante e leio alguns trechos e sempre me toca muito, assim. Também o que ela escreve sobre os textos dela, no site dela. Então, a palavra já era uma questão muito forte para um artista, que o corpo é tão central, né? Mas o corpo também emite a palavra, né? E a palavra dela afeta os nossos corpos também, ó. Fala diretamente e faz meu corpo vibrar junto. E aí, né, eu pude presenciar uma performance inteira, sentindo esse grau de ressonância cada vez mais forte que os trabalhos dela têm tomado junto às suas audiências, né? E assim, é isso. O agradecimento também, de certa forma, já introduz algumas coisas que eu gostaria de falar aqui, né? Eu vim para cá para falar um pouco, né, do que eu tenho também estudado, tanto para o filme, eu tenho me debruçado sobre os arquivos da Rubi
também sobre o material que a gente gravou, quanto para escrever sobre, né, nos 2 últimos livros que eu fiz. O penúltimo foi Exercícios do Olhar, Exercícios do Sentir, né, no qual eu tenho um capítulo que eu falo sobre vídeo performance no Espírito Santo, né, e entre os artistas que eu abordo tem a Rubi, e agora que eu estou escrevendo, finalizando um livro falando do vídeo experimental no Espírito Santo nesses últimos 40 anos, né, e aí eu volto de novo, né, inclusive neste momento eu estou em vias de escrever, né, sobre o trabalho da Rubi e ampliar o que já estava publicado no anterior. E, bom, tem questões que me movem muito ali. E eu queria compartilhar um pouco delas, dessas inquietações também, né, ao pensar como esse trabalho dela faz uso dos expedientes da linguagem audiovisual e dos modos de engajamento e convocação sensórios, né, que os meios audiovisuais têm, em termos de imagem e de som, para justamente ressoar no nosso corpo e convocar também, né? Fala-se tanto da performance com essa intenção dela, da performance também, uma intenção de provocar também seus espectadores para agirem e performarem, né? E aí esse performar pode se dar de várias formas, né? É muito interessante ver como muito do trabalho da Rubiane, isso se dá para uma forma de ressoar na gente, né? Fazer a gente vibrar junto com o que está vendo. Isso eu acho muito poderoso. E com a chegada da palavra se torna mais forte ainda pela contundência dos textos que ela tem utilizado, né? Bom, uma coisa que eu acho bem interessante a gente pensar aqui, né? O Espírito Santo, o audiovisual capixaba, o vídeo experimental daqui começa no campo da performance, inclusive, né? Nos anos 80. A gente tem toda uma geração performática, o pessoal do Balão Mágico, a Dionisíaco do Brasil, o coletivo Zaed Egypt, do qual Mozart Parte, Celso Adolfo e Mark fizeram parte, que são trabalhos em que o desejo da performance vai para frente das câmeras, performar para a câmera, né, e assim trazer as audiências uma expressão direta de como o mundo afeta esses artistas, né? Há também, nessas origens do vídeo experimental capixaba, em meados dos anos 80, toda uma leva de trabalhos de videodança, né? Principalmente o pessoal da companhia Neo Iao, que tem uma série de trabalhos nesse sentido. E tanto a performance quanto a videodança pensadas para os limites do quadro fílmico, né? Trabalham com uma dimensão de, além da corporeidade, uma dimensão de... Opa, faltou a palavra aqui, mas está bem. De coreografia, né? Nesse sentido mesmo de colocar os corpos em cena e nos convidar a acompanhar sua movimentação, né? A expansão desses gestos, os corpos que vão se ampliando. Bom, a gente tem esse primeiro momento, e aí depois vão para outros caminhos, né? A produção de vídeo experimental aqui em outras décadas, e quando volta a essa última década, né? Já não é mais atual, já estamos em 2021, mas nos anos 10 do século XXI, a gente vê um retorno da video performance aqui, né? Como um dos principais campos de atuação das artes no Espírito Santo, né? E uma das pessoas que traz isso, que puxa essa nova onda, é a Rubiane, né? Tanto acho que assim, a gente tem um primeiro momento que tem a geração da Rubiane e do Marcos Vinícius que vão trazendo esses trabalhos, né? E eu acho que isso se puxa muito para essa questão da corporeidade como presença física, como elemento partilhador de uma partilha afetiva e sensória. Perdão, elemento ativador de uma partilha sensível e sensória, afetiva e sensória com o público, né? Pensando o corpo como esse território privilegiado dos embates estéticos e políticos que se dão na experiência cotidiana, né? E também de pensar, né, o vídeo como parte integrante e inseparável do ato performático, até porque é uma geração que, mesmo quando não estava fazendo performances pensadas para a câmera, performances presenciais, né, já se acostumou, né, a partir dos anos 2000, ao registro audiovisual dessas performances. E imagino que esses artistas, ao verem e reverem seus registros, também já começam a pensar, né, do registro não como
apenas um registro frio, mas justamente pensar como esse registro reverbera a forma como o corpo afeta os corpos espectatoriais, né, provoca as sensações da gente, inclusive também a reativa memória sensória de quem acabou de performar e está se assistindo, quando posta o vídeo numa rede social, né, ou num site com o seu portfólio de artista, né, e compartilha ele com outros públicos que não puderam ver presencialmente. Eu acredito que é a partir daí que vem todo um pensamento de também pensar naturalmente o performar para a câmera não mais como algo separado do performar em si, né? E é muito interessante porque também a gente vai vendo cada vez mais os artistas indo para o campo da direção dos próprios vídeos, né? Rubiane, inclusive, não só os trabalhos dela pensaram em vídeo, ela veio como diretora, mas ela também tem alguns trabalhos no campo do cinema experimental, do curta-metragem ficcional, né? Feitos em parceria com a Renata Ferraz, que é o Evo e o Adito, que são trabalhos onde essa dimensão coreográfica é muito forte. E assim, a gente está num momento dentro do audiovisual brasileiro, né, em que tem muita gente boa fazendo trabalhos definidores, que acho que inclusive mudam a forma da gente pensar o nosso próprio, né? E para mim, eu não faço distinção se é vídeo ou cinema, se é arte ou é cinema, né? Mas que mudam, então, esses trabalhos, esses filmes mudam a forma da gente pensar a relação com o audiovisual contemporâneo brasileiro. E, sabe, numa leva que você tem aqui além da Rubiane, temos a Castiel, temos Musa Michele Mattiusi, no Brasil, tem... Aqui no Espírito Santo, durante um tempo, tivemos Charlene Bicalho, que não está mais aqui, mas continua também criando trabalhos em vídeo. Ventura Profana, dá para fazer uma lista imensa de artistas brasileiros, né? E muitos, inclusive, artistas brasileiras, né? A presença muito forte de mulheres cis e trans, né, nesse universo, que criam trabalhos extremamente definidores, extremamente poderosos a partir dessa reverberação da performance. E eu vejo que tem vários expedientes ali que me chamam muita atenção, né, que tem a ver com o trabalho da Rubi, que assim, uma coisa que eu sempre intuía vendo o trabalho da Rubi é como tem muito um aprendizado, já sempre tem um aprendizado a partir das sensações, né, e de formas dela exteriorizar as sensações, provocando isso na gente, né, que é essa ressonância que eu defendo aqui. Buscando novos usos para o corpo e para os objetos, né? E desse aprendizado partilhado, eu sinto que tem muita coisa de observar os ritmos, muitas vezes imperceptíveis, das coisas ao nosso redor. Tem o trabalho, né, dela com o Jardim Secreto, né, e depois que também voltam, né, em outros momentos, essa coisa do observar o crescimento dos grãos de feijão, né? Primeiro no prato, depois no terra comunal, é o trabalho que é feito com o canteiro, né? E eu lembro que no processo de discussão do documentário, a Rubiane me falou dos cadernos onde ela anotava os desenhos que, né, os grãos de feijão, à medida que eles iam brotando, né, criando seus galhos, né, eles iam fazendo, e ela ia capturando esses movimentos. Gente, eu olho para aquilo, eu olho para aquela série de vídeos da Rubi no deserto, da Rubi e do Tom, né, no deserto, que a primeira coisa quando eu assisti, nossa, aquele sol, aquele céu azulão, né, o deserto de sal todo, né, aquela coisa de encher, de quase doer os olhos da gente, mas que tem uma beleza que a gente não recusa de ver. Para esse filme é como se ela estivesse convocando a gente a olhar o sol, né, que é sempre algo... É um prazer de se desgastar também, né? Então é um prazer perigoso olhar o sol, né? Então, mas ela vem com ela, né? E aí tem vários dos movimentos que ela trabalha preparando esse corpo para voar, gestos que vão se expandindo com varas gigantes, com movimentos amplos, o maquinário no deserto, né? Os gestos de máquinas, de trens, vagões de trem, e vão criando a coreografia cria verdadeiros desenhos abstratos, que a gente vai vendo o rastro à medida que o gesto vai sendo feito e vai se expandindo na tela, né? Então, esse corpo que vai se ampliando, né? Ou seja, de uma observação do invisível, né, dos grãos de feijão, a
o próprio movimento também de expansão, que também cria desenhos, e eu lembro que eu assisti aquilo e dava vontade. Eu não conhecia ainda os cadernos da Rubi, ele dava vontade de pegar o papel com a minha capacidade de desenhar e tentar desenhar os movimentos dela, e ainda estou tentando fazer isso para reeditar esse material e jogar né, com outros materiais dentro do meu documentário, né? Fico ainda pensando como vai ser essa metodologia, com a minha inaptidão para o desenho, né? Que aí que eu sinto como tem uma... Né? Como esse desenho da energia, esse desenho do movimento me afeta. Né? E aí foi uma grande surpresa descobrir que isso era parte, de outra forma, de outro modo, né, do processo da Rubi. Então tem essa coisa de expandir o próprio corpo, transformar o que excede desse corpo em pura coreografia, que me fascina muito. Né? E também uma série de exercícios que vão se condicionando, né? A preparação para o exercício aéreo, em todas as suas modalidades, né? Desde das fotografias da série de estudos aéreos, passando pelos vídeos do deserto, os vídeos que ela faz com o Manuel subindo o Pico da Bandeira, né? Eles passam por isso, né? Por um condicionamento que vai sendo minimamente trabalhado e que também vai... Mas não no sentido de robotizar esse corpo, mas de entender como ele se reage, como ele se performa, entender como ele é afetado e de certa forma, também criar um repositório, né, desse impensado do corpo para afetar os outros, de alguma forma, provocar, né, outros tipos de afeto. E aí eu lembro de uma fala da Karina Sen, né, se pronuncia assim, né, Sen, né, acredito, sobre esses trabalhos da Rubi, que é linda e que traduz muito isso, que fala assim: o corpo dança. É como voamos como seres humanos. Voar é dançar sobre si próprio. O performer, aqui diz um homem, mas eu corrigi, a performer é uma mulher que voa. Eu acho isso belíssimo. Assim, né? Ainda mais pensando assim, eu com meu corpo gordo, que não vai pular muito, né? E que parece que eu estou voando à medida que também que o Rubi se expande. Né? Então tem essa... de um lado, tem isso que eu acho muito forte, nesse desejo a partir do movimento, inclusive de construir isso a partir de linhas e sombras, né? Tem um trabalho dela feito no México, que ela utiliza uma grade e também outras sombras feitas por elementos arquitetônicos, né? A escada, as sombras da escada durante o dia e tal, e à medida que ela vai se movendo, essa coreografia vai criando também um desenho das sombras, né? Que vai transformando esse espaço, que vai me envolvendo de uma forma muito carnal mesmo, né? No sentido, parece que eu estou sendo abraçado pelas imagens, né? E atravessado por elas, né? Essa potência que me interessa muito. Assim como num outro trabalho dela, que é os esboços para um corpo desconhecido, que é uma série de trabalhos, né? Que ela, inclusive, a primeira vez que eu vi, né, foi no Mais, né? Então são 2 telas mostrando ações que ela faz com objetos cotidianos, sua maioria alimentos, mas não só, né? Criando outros usos para eles, usos táteis em sua maioria. Né? Trabalhando com a textura, com os volumes, com a viscosidade de alguns. E são planos longos, né? Que a gente vai acompanhando, planos fixos, né? E que a gente vai acompanhando esse corpo respirando junto com os elementos. Tem um plano que me encanta muito, que é um que cai confeitos no rosto até preenchê-los, né? E depois a gente acompanha a respiração dela, e aí a coisa é tão forte que eu começo a respirar no mesmo ritmo junto. Eu estou tão hipnotizado, imagino que outros espectadores e outras espectadoras passam por isso também, né? Tem também o outro dessa série, em que ela se mergulha tá numa banheira com um pó de café. Eu acho esse extremamente fascinante, assim, né? E ela vai, num certo momento, ela para e a gente sente o respirar, o movimento, a ondulação da água, o pó de café, enquanto ela está, né, numa posição toda, poderia dizer uma posição fetal, né, abraçando os joelhos e tal. Né? Quando ela toca os macarrões ainda não cozidos, né, e brinca, pega a vareta com eles, quando ela tenta equilibrar vários ovos entre as pernas, né, no vão entre as pernas, que eles podem cair e quebrar, e aí a gente sentiu o viscoso deles ao mesmo tempo, fica naquela... Né? Também quando ela costura com uma linha dourada um pedaço de carne, né, na região pubiana,
todas essas sensações táteis que a imagem evoca, parece que elas resgatam também outras memórias táteis que a gente como espectador tem, né? Isso no cinema a gente chama de visualidade áptica, né? Essa palavra não vem à toa, né? Ela inclusive é roubada do Deleuze também, né? Já que se citou o Deleuze aqui. E o Deleuze também lá atrás roubava do Alois Riegel, né? nas teorias estéticas, né? Então, desse trânsito da gente se aproveitando, que traduz muito uma sensação de intimidade que é muito forte. Então a gente tem esses dois pontos que me atraem muito, né? De um lado, essa intimidade do plano fechado, dos objetos que roçam o corpo e que resgatam algumas memórias sensórias minhas. Do outro, essa coreografia que expande, que também ativa memórias do movimento, né? E essas intensidades. Né? E aí eu lembro que tem um teórico, Steven Shavir, americano, teórico do cinema, que ele falava que o corpo do espectador, né, que se chamava de corpo cinemático, é um corpo que, enquanto é atravessado pela imagem, porque ele pensa a imagem como um acontecimento no presente, né? Por mais que ela tenha sido filmada no passado, a cada vez que a gente assiste, ela se refaz no presente. E ela afeta a gente. É igual a invenção de Morel lá do Bioy Casares, do romance do Bioy Casares. E aí ele pensa que esse corpo cinemático ele é atravessado por essas intensidades. Ó, um corpo que é atravessado pelas intensidades é um corpo sem órgãos. Né? Ele não é à toa também, ele se inspira no corpo sem órgãos dizendo para pensar como o corpo espectatorial, durante a experiência espectatorial, é um corpo sem órgãos. Isso é uma das coisas que me fascinam, e que assim, a Ruby traz isso, e agora traz isso com uma outra camada, né? Os trabalhos dela ganham um forte comentário social nos últimos anos, né? Principalmente pensando mesmo o que é ser uma mulher, ser negra, ser imigrante, né? Estar em terra estrangeira, estar pelo mundo, né? Transitando, pelo menos antes da pandemia que lhe permitia isso, né? Estar nesse trânsito todos, olhar para o mar, né? Interagir com o mar. E aí, são coisas que eu não tenho resposta, na verdade eu espero responder com imagens à medida que eu for editando um filme, né? Porque a proposta também do documentário é traduzir essas experiências sensórias dos registros audiovisuais que eu tenho, seja de arquivo ou recente desses artistas, né? No caso, é a Ruby, além da Ruby temos a Castiel, Marcos Vinícius e a Elisa Queiroz, né? E aí eu penso, mais que isso, eu penso numa conexão muito forte com duas imagens. Uma é um trabalho que a Ruby tem de olhar o oceano em meio às pedras do pier, né? E tacar pedras nele, né? Como se mandasse também mensagens pela garrafa para alguém, ou afetasse esse mar que a separa, mas também que lembra do horizonte, lembra do equilíbrio, e lembra do estar lá e cá, que é tão comum nessa fase da vida dela. Inclusive, trabalho que ela recentemente deu continuidade fazendo com o próprio filho também, que é lindíssimo esse trabalho. E pensar que a gente também filmou uma sequência dessas no pier aqui em Vitória, né? E essa presença do mar, essa potência do mar, né? Desse horizonte que se refaz a todo dia, né? Desse olhar adiante, de se mover adiante, né? Então, tipo assim, esse corpo, ele tá voando o tempo inteiro, ele tá me levando junto. Mesmo se eu sair da cadeira, mesmo com todos os meus 130 quilos. E é muito lindo passar por isso. Então, por isso, mais do que essa leitura, essa fala é um agradecimento por tudo que a Rubiane, a sua arte, a sua presença, essa voz maravilhosa e hipnótica que ela tem, que é tão deliciosa de ouvir, né, que eu espero sentir esse prazer novamente hoje, nos provocam. É isso, Rubi. É uma declaração de amor também, de amor eterno. Obrigado, Erli. Vamos todos agora poder ouvi-la. A palavra é sua, Rubi. Gente, é super difícil falar qualquer coisa depois disso tudo, né? O que se fala? Assim, eu tô aqui do tipo me segurando para poder não chorar. E assim, eu antes de falar qualquer coisa, né, eu queria já pensando que ia ser difícil, né? Ia ser difícil para mim falar. Eu escrevi um pequenino texto, assim, bem breve. E a partir dele, eu acho que eu digo alguma coisa. Deixa eu abrir ele aqui para eu poder ler. É bem breve. Eu gostaria de começar essa conversa
agradecendo, não por formalidade, mas por acreditar que nestes tempos, no qual tanto ódio e perversidades estão sendo arremessadas na nossa cara sem trégua, estar entre pessoas e situações que nos fortalecem é uma dádiva e um privilégio. Sim, foram muitas as mãos, ou melhor, as forças, que colaboraram para que nós pudéssemos estar aqui juntos, apesar dos pesares. Foram muitas as mãos que contribuíram para que eu pudesse estar aqui presente. E não falo somente sobre hoje. Então, é meu dever agradecer aos meus ancestrais, aos meus guias espirituais, à minha família, amigos e tantos outros que eu não tenho como nominar. Agradeço ainda aos amigos artistas e profissionais do campo artístico que também estão abrindo caminho para que essa publicação possa passar. Um livro que acomoda um corpo de trabalho que continua crescendo, mesmo num cenário tão árido. Eu não gosto da palavra carreira. Prefiro pensar em percurso, rota, trilha, uma senda que vamos abrindo aos poucos, às vezes a golpes de foice. Talvez a vida seja isso, uma grande caminhada sobre um punhado gigantesco de terra. O ato de caminhar dia após dia e o esforço de continuar caminhando, seguindo quando dá para seguir, parando quando é preciso parar, seguindo outra vez, tomando fôlego, descansando quando o pé dói, cuidando dos calos e feridas, uma pausa para tomar um gole d'água, a busca de abrigo em dias de tempestade, o retorno à trilha quando a chuva para. Não existe linha reta, nada de linearidade e nem ponto final. E no meio de tudo isso, e muito mais, a gente vai vivendo os melhores e os piores dias de uma vida. Vida-obra, como afirma o Beto no livro. Com a certeza total de que a gente não caminha só, eu tomo a liberdade de emanar daqui de longe um abraço muito apertado. Um abraço que vai atravessar o Atlântico para encontrar esse ser tão especial e comprometido que vem doando seu tempo, seu olhar e sua escuta com tanto apreço e dedicação aos meus tropeços. Esse ser que agora divide não somente comigo, mas com todos nós, uma parte dessas narrativas que emergem de uma escrita que cheira a afeto. Me emociona muito perceber que já vai completar 15 anos de caminhada nesse percurso complexo. Algo que até hoje eu não sei bem definir o que é. Se arte, se vida arte. Talvez apenas sobrevivência. A única coisa que tenho certeza absoluta é que cada trabalho que fiz me deu a oportunidade de encher meu peito com mais ar. É comum a gente ouvir que um dos aspectos que define a arte contemporânea é a sua inutilidade. Mas quando penso nesse emaranhado de imagens assombrosas que estamos vendo se multiplicar dia após dia no Brasil, o luto e a dor impingidos pela pandemia, através de uma política governamental que não hesita em suas ações de extermínio coletivo, eu trocaria facilmente a qualidade inutilidade por urgência. Urgência que vem do verbo urgir. Sim, urgir. Ao meu ver, artistas urgem. A arte urge.
Urge quando clama pelo seu direito de existência. Urge quando convoca o nosso corpo a ocupar um lugar no mundo. Urge justamente porque transforma. E se não transforma o mundo numa escala global, age nas entranhas do outro. Outro com O minúsculo. Age nas nossas vísceras quando damos vazão ao inventar, destruir, tramar, parir, compor, nutrir, imaginar, exorcizar para provocar um acontecimento. Nesse sentido, nós criamos porque urgimos, e essa urgência acaba se tornando um impulso vital, uma respiração prolongada diante da brutalidade que tenta nos sufocar a qualquer custo. Para mim, falar de performance ou de imagem não é muito diferente. E o mesmo se aplica à escrita. O processo muda, a escala das coisas que se acessa com cada tecnologia é bem diferente. Mas nas minhas escolhas, tudo acaba bebendo da mesma fonte. No meu caso, nasce dessa relação intrínseca entre memória e mundo. Ou melhor, entre o desejo de acessar o tempo subjetivo, ou até dimensões temporais desconhecidas. Não é só o humano que me interessa, mas uma espécie de consciência expandida, as memórias da água, da terra, das pedras e plantas, animais, máquinas, objetos. É claro que na maioria das vezes eu acabo tentando traduzir isso através do corpo, numa mescla entre conceito, intenção, ação, possibilidade e acaso. Nos últimos anos eu tenho pensado bastante sobre a memória-duração, essa aglomeração infinita de camadas que pressupõe uma relação contínua entre a nossa consciência e a vida. Me fascina o passado como virtualidade que coexiste conosco, que se atualiza no presente através do corpo e das nossas percepções sensoriais. As narrativas que ficam cristalizadas como identidade e as que se dissolvem para serem ressignificadas, reinventadas. A nossa herança colonial repleta de fantasmas, resíduos e mais resíduos e mais resíduos e mais resíduos. Eu trabalho com resíduos o tempo inteiro. Enfim, eu agradeço muito, assim, especialmente ao Beto, mas esse agradecimento se estende à Leila, né, que foi minha orientadora no mestrado e que teve uma participação muito especial nessa caminhada. Ao Erli, que tem, né, estado presente, mais presente nos últimos anos e essa partilha bonita que está se construindo. E na outra semana foi incrível também. Eu vi a Rosane, o Cirilo, né, o Ricardo. Então eu acho que eu já estou pensando, né, com essas falas incríveis de vocês, com esse texto da Rosane, da Leila, daqui a pouco, Beto, a gente já tem que pensar numa segunda edição. Mas eu acho que, assim, eu não queria me prolongar, porque eu acho que vocês já falaram coisas incríveis do meu trabalho. Eu acho que não tenho mais o que explicar, o que dizer nesse momento. Assim, a minha fala é uma fala que é basicamente de gratidão, e gratidão a todas as pessoas que estão escutando e as que não estão, mas que eu sei que estão conectadas de alguma forma, mesmo que não seja através das redes sociais. E enfim, tem muita coisa vindo na minha cabeça. Eu prefiro agora, acho que deixar com vocês falarem e continuar escutando. E se tiver perguntas, né, que a gente possa comentar, então, e falar de uma outra forma, mais como conversa do que como discurso.
Obrigado, Ruby. Deixa eu abrir aqui a câmera. Olá. Bom, eu só tenho a agradecer a vocês por estarem aqui, mesmo que virtualmente. Eu fico pensando nesse encontro como. Na verdade, eu fico pensando nesse. Quando eu penso nesse encontro, melhor colocando, eu lembro de uma frase do livro da Leila, A Flor da Pele, Subjetividade Clínica e Cinema no Contemporâneo, de 2010, que ela fala algo que me toca demais, que é o seguinte: você, Leila, fala o seguinte: é preciso aprender a avaliar, a escolher com quais forças se irá compor. Quais encontros podemos inventar? E essa é uma frase em especial que me acompanha muito de perto nos últimos 6 anos, talvez. E não por acaso vocês compõem essa segunda sessão. Você, Erli, você, Leila, Ruby, obviamente. E muito menos ainda, por acaso, a escolha de Ruby como interlocutora para pensar as inquietações de pesquisa que levam à dissertação e que ganham os contornos de livro, né? E inquietações que, de alguma forma, encontram em Ruby um campo de visibilidade, dizibilidade, compreensão de saberes que trazem junto mundos complexos, perspectivas mais expansivas de relações com os nossos próprios modos de vida, outros equivalentes sensíveis da realidade. Campos que alimentam, impulsionam e implicam em horizontes de abertura e os seus ganhos de complexidade, e não implicam em um futuro de clausuras no qual a vida aí, coadunada, seria, a meu ver, apenas anexo portador de forças alimentadoras de automatismos e de recognições. Campos que experimentam um compromisso radical com a vida, que afirma a prática de si como uma forma de conhecimento potencialmente alternativa e contestadora. E, nesse sentido, eu só tenho a agradecer nesse momento a você, Rubiane, por, de alguma forma, eu ter encontrado em tudo aquilo que me atravessa e que vem de você um modo para aumentar as minhas próprias potências. E eu acho que a gente precisa muito disso hoje, então, né, nem tem que falar muito, assim. Bom, passo a palavra para a nossa audiência, para que a gente possa ter esse momento, esse pequeno momento de troca. Eu peço desculpas, vai ser um pequeno momento mesmo, mas cheio de afeto, certamente. Acho que quem quiser, puder abrir o microfone e colocar, falar, pode ficar à vontade aqui. Vou coletar alguns comentários na transmissão da Secult no YouTube. Maíra também está ajudando, trazendo alguns comentários lá da plataforma da Embaixada da Performance no YouTube. Então, quem quiser comentar, falar, agradecer. Maíra, não, eu só ia falar para Maíra abrir o microfone e falar. Gente, mostra a cara, fala alguma coisa.
Não te escutamos, Maíra. Deixa eu ver, só um minutinho. Moses, libera o microfone da Maíra. O Maurílio tá liberando seu microfone, tá, Maíra? Só um segundinho. Tá, então, vai ter uma... Não conseguiu? Tá, tudo bem. Quem quiser abrir o microfone e a câmera, se sentir à vontade para. Na tela vai ter duas bolinhas, uma com uma imagem de câmera e a outra com fone de ouvido. Clica na do fone de ouvido, vai abrir uma outra imagem, clica no do microfone e aí o áudio é liberado. Eu consegui. Pessoal, obrigada. Eu decidi fazer esse apoio à transmissão, ao movimento do livro da Rubi, não somente pela amizade, mas eu acho que pela a gente ter os livros sobre a produção que a gente está tendo agora, né? Então, acho que o Erli fez um trabalho maravilhoso em resgatar a produção do Marcos Vinícius, agora o trabalho do Lindomberto sobre o trabalho da Rubiane. Eu acho que é fundamental a gente registrar as nossas histórias, mesmo que elas estejam em curso. Infelizmente, a me vem interrompida, mas é uma alegria poder estar aí retransmitindo para a Embaixada, porque a Rubi também tem participação nessa história. Ela pede para eu falar porque ela é a madrinha, ela que me faz perceber a importância, a qualidade de como as coisas se deram. E acho que registrar que a Rubi também tem um papel muito grande de articuladora aí, né, na cena da performance no Espírito Santo, e se torna muito curioso a expressão da performance ter essa potência fora do eixo Rio-São Paulo, com eventos que ela fomentou, esteve junto, produziu, e isso é muito importante ser registrado, né? Da gente conseguir começar a construir histórias que saiam de fato dessa ideia de uma narrativa muito ligada e muito colada ao mercado, né? E eu acho que a Rubi operou de uma maneira brilhante, sem perder a sua poética, ainda que ela pudesse ter estado em lugares muito importantes. Ela sempre foi muito fiel aos seus projetos, à sua poesia, né? Então, é uma artista. O seu silêncio traz uma grandiosidade. Ela tem uma qualidade de ser, às vezes, de poucas palavras, mas uma percepção incrível para o mundo, e transformar isso em trabalhos que nos levam a refletir sobre, de fato, a condição humana, as diversas condições que ela vai trazendo. Então, é isso. Acho que eu vou sair da tela, tá, gente? Bom, a Rubi Pode ficar, deflagrou. Maíra, se você quiser, não tem problema nenhum, tá? Ela deflagrou que, de fato, ela morou comigo, né? Moramos juntas 6 meses, eu a abriguei na casa. E foi uma troca muito importante. Foi pós-passagem no Terra Comunal, né?
Eu vi a Rubi alçar voos e atravessar o Atlântico. Sim, eu quero só abrir o microfone para falar, né? Assim, eu acho que eu vivi com a Maíra, né? 6 meses, foi um período que eu estava nômade. E eu acho que, né, a embaixada da performance, ela também nasce, né, desse afeto, né, a Maíra mora em São Paulo e ela sempre abrigou, na verdade, vários artistas que passavam por São Paulo, né, o Marcos Vinícius, né, antes, e muitos outros. Então a Maíra é uma pessoa extremamente generosa e tinha esse comprometimento de receber os artistas que passavam por São Paulo numa espécie de hospedagem solidária. Então, acho que isso aos poucos, né? Eu acho que o período que eu tive com ela, na verdade, eu acho que eu falei para ela, Maíra, você já se deu conta de que sua casa é um espaço de residência artística, né? E ela é mesmo, será, né? E aí a gente brincava que ela era embaixadora da performance no Brasil. E aí nasce embaixada. E a Rubi é a madrinha da embaixada. A Renata Ferraz comenta aqui no chat da Secult, no YouTube da Secult, depois de atravessar o caminho da Rubi, é impossível não ter a vida arte atravessada por ela. Márcia Maia. Sei que não gosta de tietagem, mas é impossível não fazer, vendo onde você chegou e ainda tem muito mais a caminhar. Que sua jornada seja de muita luz e positividade. Orgulho demais de você, minha irmã. E tem uma questão, na verdade, 2 questões do Alexandre Bispo, agradecendo inicialmente pelo encontro e gostaria de saber o que significa a produção desse livro em contexto de intenso vandalismo cultural. Enfim, o contexto de produção do livro. E seguida de uma segunda questão, que é entender o lugar da Rubiane na performance brasileira e o ineditismo de um livro exclusivo sobre uma jovem artista negra. Vocês querem comentar? É com você, Beto. Você que tem que falar. Acho que a primeira coisa é que é um alento ter uma publicação como essa nesse momento que a gente está vivendo, assim, né, de rechaçamento da produção do conhecimento, e a gente não está nem falando aqui, né, de uma produção do conhecimento que se coloque de uma forma diferente à que está instituída hegemonicamente, né? A gente está falando de o rechaçamento da produção do conhecimento de um modo geral. E então me parece que, de fato, eu tomo para mim como um alento à produção, um respiro mesmo, como eu vejo essa produção, a produção desse livro, assim. O que também é absolutamente paradoxal, porque é uma publicação que ela é financiada com recursos do nosso governo. Então, assim, também acho que tem uma série de camadas que complexificam esse contexto, assim, que eu, sinceramente, não saberia como responder da melhor maneira possível nesse espaço de tempo, assim. Mas é, de fato, um alento, e entendo como um campo extremamente complexo, né? Para a gente pensar, especialmente por se tratar de uma publicação de uma mulher, sobre uma mulher artista negra, e é algo que eu tenho todo cuidado, porque não é
o meu lugar, acho que não me cabe problematizar o trabalho da Ruby a partir desse lugar, está muito longe de mim problematizar o lugar da Ruby a partir desse lugar, assim. Eu acho que a gente tem excelentes pesquisadores que estão de forma muito vigorosa trabalhando com isso que a Ruby traz, que é da urgência, e o que eu consigo falar é exatamente a partir desse lugar que é como o trabalho da Ruby me atravessa, que é de pensar, de repensar esses modos de vida que estão sendo colocados e instituídos e que a gente responde a partir de automatismos e recognições, como eu tinha falado antes, assim, né? Eu vejo a maneira como o trabalho dela me atravessa e como eu discuto com todo cuidado o trabalho dela é exatamente isso, né? Como que uma produção de vida ela acaba instituindo e ativando no outro também a expansão das suas próprias potências, assim, né? É desse lugar que eu falo e também acho que não saberia responder à questão específica do Alexandre, exatamente porque é a partir desse lugar que eu falo, embora entenda absolutamente a importância também dessa publicação no que diz respeito à construção de uma outra perspectiva histórica sobre o campo da arte. É um trabalho que ele se dá a partir de uma escrita que não quer falar sobre o trabalho da Rubiane, é um trabalho que quer falar junto ao trabalho da Rubiane. Eu acho que isso já institui aí uma mudança de postura em relação ao que se pensa criticamente a produção artística na contemporaneidade, que eu acho que aí sim tem uma contribuição modesta, pelo amor de Deus, mas acho que existe sim uma contribuição nesse sentido. Não sei se eu consegui te responder, mas se Alexandre, mas se alguém quiser comentar, está aberto o microfone. Continuando, então, a Bianca Tinoco, em primeiro lugar, agradeço e parabenizo por esse encontro de tanta sensibilidade. Gostaria de saber da Rubiane sobre a potência da delicadeza no contexto político e social que estamos vivendo. Obrigada pela pergunta. É uma pergunta difícil de responder, porque, assim, para ser bem sincera, o contexto político atual, o contexto do mundo hoje em dia, eu tenho me sentido cada vez menos delicada, de uma forma geral. E acho que tenho tentado trazer com o meu trabalho, né, principalmente com as coisas que eu tenho trabalhado agora, outras questões que passam, inclusive, por uma certa no texto do livro Performance, num dos livros Performance, num dos textos que eu faço para o livro Performance, eu falo muito sobre, né, a pele que vai ganhando escama, que vai se tornando mais dura, mais áspera, e que, de certa forma, ela vai ganhando cada vez mais camadas para poder conseguir lutar, para conseguir combater, para conseguir resistir, para poder lidar com a vida, né, sendo resiliente o tempo inteiro. Mas, ao mesmo tempo, né, eu acho que é muito importante. A delicadeza sempre foi um aspecto importante no meu trabalho, né? Eu acho que um aspecto que aparece muito, mesmo quando eu não tenho a intenção de que que ela esteja em primeiro plano. E eu acho que de certa forma tem um pouco a ver com essa tentativa de perceber que a gente tem aliados e usar
esse corpo para poder se conectar com esses aliados, né? E aí, quando eu digo aliados, eu penso em tudo aquilo que nos cerca, né, como potência, né, de contaminação, de troca, de partilha, não só num sentido físico, mas eu diria também espiritual, né? Não pensando em espiritualidade como religiosidade, mas pensando em espiritualidade como respiro, né? Como ar, né? Que entra e sai do nosso corpo. Então, eu tenho tentado, eu acho que ao longo de todo o meu percurso de trabalho, buscar esses aliados, buscar esses outros corpos do mundo que potencializam também o meu corpo e a minha forma de agir, os meus movimentos. Então, eu acho que a delicadeza, ela é quase como uma espécie de correspondência, né? De comunicação silenciosa entre todos esses elementos, assim, de uma forma geral. Obrigado, Ruby. Agradecer mais uma vez a você por ter me acolhido de forma tão delicada, ter abraçado e me recebido tão bem, sem ter a mínima ideia de quem que eu era, o que eu queria fazer, como que eu queria fazer, assim. Sou muito privilegiado em inúmeras instâncias, mas sobretudo por você me ter na sua vida. Agradecer a Leila pela partilha também dessa caminhada, agradecer ao Erli, um querido que está sempre junto e acreditando também. Isso é muito lindo, né? E eu vou caminhar para encerrar nossa sessão, nossa segunda sessão de lançamento do livro. Vou passar a palavra rapidinho para os nossos convidados, para eles se despedirem, e depois eu encerro com alguns informes. Bom, eu tô aqui falando já de novo, mas queria novamente agradecer. Eu acho que, Beto, o seu livro, ele é um presente, sabe? Eu acho que eu sinto isso. Eu sinto que o seu livro é um presente. Eu sinto que o livro que o Erli produziu sobre o Marcos, conversando também com os trabalhos do Marcos, é um outro grande presente. Né? Eu ainda estou sonhando que eu vou colocar esses dois livros juntos, assim, sabe? Um do lado do outro, porque para mim eles se comunicam, sabe? Eu acho que a gente tem, rapidamente você fala isso, né? Que eu acho que o Alexandre toca nessa questão quando ele fala, né? Sobre a questão, né? Da importância de ter esses livros de documentação da arte no Espírito Santo. Eu acho que eu admiro muito o trabalho do Erli, admiro muito o teu trabalho, admiro muito o trabalho da Leila. Eu acho que vocês estão é isso, né? A gente caminha junto, esse caminhar, a gente não dá conta de tudo, a gente não faz nada sozinho. Então, assim, quando a gente se junta para poder pensar a arte, para falar de arte, para poder conversar sobre isso, para escrever sobre isso, eu acho que é uma coisa tão incrível, assim, é tão do mesmo jeito que talvez os meus trabalhos, né, como vocês citaram, acaba sendo alimento para vocês, esses feedbacks, essas respostas, sabe, essas conversas que emanam de vocês de volta, também criam outras e outras camadas de contaminação que talvez vão ser respondidas depois em forma de trabalho também. E isso é um ciclo, né, sem fim, é múltiplo. Então, assim, eu agradeço imensamente essas parcerias, assim, eu acho que são parcerias, né?
Eu falo sempre que eu gosto muito de trabalhar com os amigos. Eu sempre gostei. Eu não troco nenhum amigo por profissionais super especialistas. Eu gosto muito de trabalhar com os meus amigos. E eu acho que é essa generosidade dos afetos que possibilita a gente fazer muita coisa na vida. A gente, eu só tenho a agradecer e parabenizar, né? Agradecer por essas trocas, agradecer por esse livro que, né, a gente vai ter a oportunidade de ler e conhecer mais a Rubiane, agradecer a Rubiane pela obra dela que toca a gente, né? Agradecer ao Beto, tanto pelo livro quanto pela oportunidade de estarmos aqui conversando, agradecer a Leila pela fala lindíssima, né? É isso, é agradecer, parabenizar e torcer para que haja cada vez mais, né? Que essas trocas são o combustível que nos move, que nos aciona. É isso. É isso, eu não tenho muito mais a dizer, não. Eu acho que esse estar junto, alguns modos de estar junto nesse momento têm sido muito bons, né? Extremamente fortalecedores, porque tanta saudade, é tanta vontade de estar perto de gente, né? Enfim, e ao mesmo tempo tanto bombardeio de coisas complicadas que realmente é um pouco de ar, senão sufoco. Então, assim, nossa, super gratidão, na verdade. A minha primeira impressão de fala, eu ia falar o que aprendi, a minha fala, o título, antes de mudar para essa, era o que aprendi com o Ruby. De repente, eu ainda escrevo essa, né? E aí era toda uma enveredada e louca pela coisa do caderno de artista, enfim, que eu acho também que é um campo bem legal de diálogo, né? Mas assim, nossa, super gratidão, né, por ter tido Beto, né, super presente junto, por ter tido Ruby super presente, da gente ter trocado tantas coisas, por estar com Eli tantas vezes, né, em momentos assim tão bacanas. Então, é isso, é gratidão. Que bom que vocês existem, pessoas. Que bom, Beto, que você escreveu esse livro. Que bom, Ruby, que você produziu esse trabalho maravilhoso. Então, obrigado. Agradeço a Secult por viabilizar, né, a realização desse projeto. Agradecer a nossa audiência aqui na nossa sala, né, nesse nosso ambiente aqui, mas agradecer toda a audiência também no canal da Secult no YouTube, no canal da Embaixada da Performance também no YouTube. Vou pedir para que vocês sigam as nossas redes sociais, porque em breve, através delas, a gente vai informar o link para baixar ou fazer a leitura online do PDF do livro. A gente, assim que normalizar, ou normalizar é péssimo, né? Mas assim que a situação ela for um pouco mais possível, a gente dá continuidade à entrega e à distribuição dos livros, tá ok? Agradecer a generosidade e a sensibilidade na partilha de Leila, Erli, Rubiane, e agradecer as nossas intérpretes, a Marcelene e a Samela. Obrigado pessoal, um bom fim de tarde e uma boa semana pra gente.